Já estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite. Programa falando sobre Semana Santa, a grande semana. A gente já discutiu um monte de coisa interessante. Vamos já no último bloco ver o que a gente ainda consegue falar, porque, olha, assunto não falta, né, gente? Lembrando que na sexta-feira teremos um programa especial, o Eclésia Especial, que vai ao ar às 10 horas da manhã, falando sobre a paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, por e-mail, por telefone, por WhatsApp, são muitas as participações. Eu comentei algumas delas, a gente está lendo aqui a grande maioria. Até o final a gente consegue ler todas, mas não é possível falar de todo mundo. Eu já agradeço desde já. As participações foram muito boas, muito interessantes no dia de hoje. Vamos deixar nossos contatos na sequência. Você ainda pode mandar para a gente e-mail. O Padre Guido, durante a semana, responde tudo por e-mail. Quando você quiser, por exemplo, que o Padre Guido tenha uma resposta durante a semana, use o e-mail, que ele vai responder para você durante a semana. Mas também a gente continua recebendo por telefones e também, a partir de hoje, usando também o WhatsApp. Padre Guido, vamos lá. Primeiro, vamos com calma aqui respondendo algumas questões aqui dos nossos telespectadores. Sim. Quando termina a Quaresma? A Quaresma termina no Sábado Santo, depois de ter celebrado a paixão e a morte de Jesus, quando nós celebramos a noite da Aleluia, da vitória de Jesus sobre a mesma morte. Entendi. Certo? Portanto, é aí que termina o período da Quaresma. Então, durante o tríduo, já não é mais Quaresma? Não, até o Sábado Santo já. Até o Sábado Santo é sempre Quaresma. Sexta-feira Santa é Quaresma. Tá, entendi. Entendi, porque ainda não iniciou ainda o tempo pascal, né? Exato. Tá, ok. E aí também alguém perguntou aqui, Padre Guido, eu já não, me perdi aqui, não consigo encontrar a pergunta, mas me lembro que a pessoa estava perguntando se no Sábado Santo ainda é dia de fazer jejum e abstinência. Sábado Santo, não. A igreja quer o jejum e a abstinência 2 vezes no ano, no começo e no fim da Quaresma, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, pensando exatamente na paixão e na morte de Jesus. Nesses dias, a igreja recomenda a abstinência da carne e o jejum. A igreja nunca fala de peixe. Tantas vezes há pessoas que perguntam, padre, temos que comer bacalhau ou outro peixe. Deixa a carne de lado. Naquele dia, faça esta abstinência. Padre, o jejum é obrigatório para todos, dentro da possibilidade, façamos. A igreja coloca o limite da idade, depois dos 60, a pessoa não tem mais esta obrigação, né, do jejum, mas a gente, eu também já tenho mais de 60, continuo fazendo regularmente o jejum nesses dias sagrados. Vale a pena mortificar um pouquinho o nosso corpo, pensando no que aconteceu com Jesus. Lembrando que a abstinência de carne, a partir dos 14 anos, então todo mundo está convidado a fazer isso. A partir dos 14 anos, tirar a carne na Sexta-feira Santa. Agora, o jejum, né, que é tirar uma refeição por completo e as outras refeições durante o dia, fazer ela de maneira mais moderada e não comer nada entre as refeições, ou seja, ter uma alimentação modesta naquele dia, já sem a carne, porque também é abstinência. O jejum, a partir dos 18 anos, todo mundo está convidado, né? Então é a recomendação da igreja, 14 anos a abstinência, 18 anos o jejum. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa são os 2 dias mais corretos que a gente precisa fazer isso. Mas toda sexta-feira você pode fazer isso. Muita gente faz durante toda a Quaresma. Sim. Depende mesmo da vivência de cada um. Por exemplo, a recomendação que toda sexta-feira isso ocorra, isso não é apenas uma recomendação assim jogada ao léu. É a recomendação séria da igreja. Só que no Brasil, a Conferência dos Bispos autoriza que seja substituído esse jejum e também a abstinência por outras obras de caridade, também, orações e tudo mais. Então, a coisa é séria, a gente tem que viver bem isso, não é isso, Padre Guido? Exato. Procuremos observar as regras que a igreja nos apresenta, porque tudo isso é para o nosso bem. Ninguém morre através de um jejum, um dia somente, né? Não custa nada. Façamos isso. Jesus merece muito mais jejuns, a dizer a verdade, devido até o nosso comportamento não é sempre legal. E como o senhor bem falou, que fique bem claro, né? A igreja não recomenda, não é recomendação da Igreja Católica que precisa comer o bacalhau esse dia. Esse foi um costume que foi, durante o tempo, foi aí, a nossa cultura acabou admitindo, mas não tem relação com a Igreja Católica. A Igreja Católica não recomenda, não indica que se coma bacalhau na Sexta-feira Santa. Padre Guido, olha só, uma outra pergunta que muita gente mandou, vou resumir aqui na pergunta do Emerson, de Goiânia, né? Voltando ainda à questão da adoração na Quinta-feira Santa. Ele quer saber, essa adoração, ela pode ser
até a noite toda, se quiser, por exemplo, vamos fazer a adoração a noite toda em honra a Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela precisa ser até a noite toda, ou como o senhor explicou agora há pouco, ela não precisa necessariamente. Exato. Qual que é o correto então, Padre Guido? O correto é obedecer à disposição da paróquia. Quando o padre estabelece um determinado horário, vamos respeitar. Por isso, a paróquia são de até 10 horas da noite, ou até meia-noite, até as 2 horas, conforme a disposição e a ordem que o sacerdote dá. Outras paróquias fazem também a noite completa, mas vamos respeitar. Importante que cada um de nós marque a sua presença juntamente com a sua família, fazendo aquela adoração para Jesus que naquela noite ficou abandonado por todos. Padre Guido, eu falei no bloco anterior que o senhor iria explicar para a gente sobre a questão da música na Quinta-feira Santa. Porque o que acontece? Durante toda a quaresma, a gente percebe que a liturgia omite-se o glória. Nós não temos o momento do glória na missa. Tem algumas exceções, né, Padre Guido? Por exemplo, nessa quaresma tivemos algumas exceções. Geralmente são 2. Na festa de São José, festa de São José, como tem também glória. na festa da Anunciação do Arcanjo Nossa Senhora, que foi nesses dias, no dia 25 de março. Né? E nos outros dias, também nos domingos, não se reza e nem se canta o glória. Mas na Quinta-feira Santa, à noite, se canta o glória. Então, na Quinta-feira Santa é correto ter o glória. Sim. Mas tem uma diferença depois do glória. Explica pra gente. Quando termina o canto solene, geralmente acompanhado por um instrumento, o órgão, violões, etc., do glória da Quinta-feira Santa, até na noite de sábado, a igreja não usa e não permite o uso de instrumentos musicais, que são substituídos por um instrumento especial chamado matraca, exato, que faz até um barulho meio irritante, digamos assim, né? E que é usado nas celebrações, sobretudo na procissão da Sexta-feira Santa. Este barulho não é um barulho de melodias, né? Até, repito, a palavra é meio irritante, meio pesado. Olha só, a gente tem uma foto aí, ó. Olha. A gente vai botar na sequência uma foto aqui daqui a pouquinho. A gente vai botar na sequência aqui uma foto de uma matraca. Sim. Agora está no ar, não é isso? Então, olha só. Ali tem uma matraca. É uma parte de madeira com uma outra parte de ferro que você fica balançando e faz um barulho chato, né, Padre Guido? Exato. Na verdade, esse instrumento não é um instrumento harmônico, como o senhor estava dizendo. É um instrumento até que irritante. Exato. Né? É usado para lembrar o momento histórico da morte de Jesus. Portanto, o que a igreja quer dizer para nós? Nestes dias do tríduo da Semana Santa, quinta, sexta e sábado, vamos deixar de lado musiquinhas, discoteca, outros lugares. Vamos, pelo amor de Deus, não custa nada fazer esse tipo de sacrifício em homenagem à paixão e à morte de Jesus. Vamos ter mais tempo para o recolhimento pessoal e pensar em tudo o que aconteceu com Jesus. Então, que fique bem claro, após o Glória, na Quinta-feira Santa, né, na missa do Lava-Pés, até o Glória, a gente está usando os instrumentos. Após o Glória, as músicas continuam normal nas celebrações. Só que sem instrumentos, o correto seria sem instrumento. Essa é a recomendação da liturgia. Vai voltar os instrumentos musicais somente no Sábado Santo, né? Agora, nesse período, por exemplo, na sexta-feira não tem missa, né? É o único dia do ano que não tem missa, mas as celebrações da Sexta-feira Santa, em alguns momentos tem procissão. É muito comum a gente ter a procissão do encontro, inclusive de Nossa Senhora das Dores com Jesus morto. Né? E aí é o costume, então, da matraca, esse barulho chato que esse instrumento faz, que lembra um pouco a questão da agonia, como o Padre Guido explicou, tudo mais. Então não é que a gente vai usar a matraca na missa, não é isso, né? Porque no final da celebração, que ainda é missa de lava-pés, o ideal seria apenas cantar sem usar os instrumentos musicais, não é isso, Exato, Padre Guido? com um pormenor interessante. Na mesma missa de quinta-feira, à noite, logo após do Glória, falei, não se usa mais instrumentos. Na hora da consagração, quando é costume o sacerdote levantar a hóstia e levantar o cálice, é costume já acompanhar com esta matraca, que cria até um efeito
diferente naquela Santa Missa. E muitas pessoas se questionam por que a matraca substitui o sino. No lugar do sino, você está dizendo, né, Padre? Sim, Legal. Sim. Porque já estamos naquele clima de silêncio e de dor que a igreja enfrenta pensando na paixão de Jesus. Muito bem, a gente está chegando no final do nosso programa, mas acho que dá tempo do Padre Guido comentar pelo menos mais uma questão interessante. Sim. Padre Guido, a gente percebe pelo relato do Evangelho que quando Jesus está nas suas últimas horas, alguém coloca nele uma roupa vermelha. Sim. Né? E o Evangelho é claro de deixar isso bem explícito que se trata de uma roupa vermelha. O que significa isso, Padre Guido? Sim, o Evangelho, inclusive, de São Marcos, que nós ouvimos de anteontem, que relata este pormenor por 2 vezes. Diz o seguinte, que Jesus, após ter sido flagelado, foi revestido de um manto vermelho. Qual foi a finalidade de São Marcos para colocar este pormenor? Porque as pessoas que trajavam um manto vermelho, desculpe o gesto, eram as pessoas consideradas loucas. Portanto, para que Jesus fosse considerado pelo povo como um louco, foi revestido com um manto vermelho. Mas é interessante outro pormenor, Eric, que no parágrafo seguinte, sempre do Evangelho de Marcos, a um certo ponto diz, uma vez que saiu a sentença da morte na cruz, Pilatos mandou tirar o manto vermelho e mandou vestir Jesus com a sua roupa. Por qual motivo fez isso? Porque a lei de Roma dizia que uma pessoa louca não podia ser condenada à cruz, à morte de cruz. Então, para que Jesus fosse colocado na cruz, devia ser revestido com a sua roupa. Veja onde é que chegou o cinismo daquele homem, Pôncio Pilatos. Que coisa, portanto, mandou considerar Jesus como louco e depois, para obedecer à lei, mandou vestir Jesus com a sua roupa. Puxa vida. Olha só, Padre Guido, a Sueli, de José Bonifácio, ela mandou uma pergunta que eu acho que resume o que muita gente acaba tendo dúvida também em relação à Sexta-feira Santa, né? Porque é um dia de recolhimento, um dia de jejum, abstinência, um dia de oração e a gente lembrar da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E ela está querendo saber, a Sueli da cidade de José Bonifácio, se é pecado fazer trabalhos domésticos nesse dia, serviços de casa. É pecado fazer durante a Sexta-feira Santa? Serviços de casa são obrigatórios sempre, faça, não tem problema. O que é pecado é não respeitar a Sexta-feira Santa. Né? Isto é entregar-se, por exemplo, a horas dentro de um bar, com os amigos, esquecer a ordem da igreja, de participar numa boa e santa confissão. Isto que se torna depois um peso moral muito grave para as pessoas. Aquelas obras rotineiras, é necessário que isso aconteça. Gente, nós sabemos que até no dia do domingo, nem todos podem descansar e abster-se dos trabalhos. Se eu sou um médico e estou sendo escalado para cuidar dentro de um hospital, mesmo que não haja nenhuma ocorrência, eu não posso deixar o hospital, é minha obrigação, não faço nenhum pecado. Tantas pessoas que trabalham, digamos assim, nas conduções, nos restaurantes, nos lugares públicos, têm a obrigação também de trabalhar no dia do domingo. O que a igreja quer é que se faça qualquer esforço, porém, para que esta Semana Santa seja mesmo santa para cada um de nós, com a plena participação, plena atividade dentro da igreja e, sobretudo, para que cada um de nós se prepare para uma Páscoa digna e feliz. Muito bem. A gente está encerrando o nosso programa. Quero agradecer aos nossos telespectadores, seja por telefone, e-mail ou também pelo WhatsApp, que foram muitas participações. Olha só, para ficar bem claro aqui a nossa comunicação, não é possível a gente responder por WhatsApp tantas mensagens. Algumas pessoas estão pedindo, não é possível. Se você quiser se comunicar com o Padre Guido, vou pedir para que a nossa produção ponha para a gente o GC do e-mail novamente, por favor. Para comunicar com o Padre Guido, para que ele tenha resposta durante a semana, isso vale para o ano todo. Você precisa mandar o e-mail, tá? Por e-mail, o Padre Guido responde durante a semana. Mas seja por telefone, e-mail ou WhatsApp, a gente faz o possível para responder durante o programa. Quero agradecer em nome da nossa telespectadora,
está mandando aqui para a gente, a Terezinha Duran, que está dizendo que é sócia há 10 anos e está gostando muito do programa. Em teu nome, Terezinha, a gente agradece todo mundo, porque, afinal de contas, o associado que mantém essa obra de pé. Liga nesse telefone que está no seu vídeo e tem mais informações se você não é associado, né? Caso você for associado, você recebe a revista Brasil Cristão, um monte de coisa bacana. Então fica o convite para você se associar se você ainda não é sócio da Rede Século XXI. Padre Guido, só dá tempo da bênção. Ok, mas sexta-feira estaremos aqui de volta, né? É isso aí, das 10 da manhã. Muito bem, às 10 horas da manhã. Um abraço para a família do Sadi, Dona Sandra, lá do Rio Claro, e para o pessoal de Sangão, Criciúma, com o qual passarei o tríduo da Semana Santa. Facilmente amanhã à noite estarei chegando na vossa cidade para colaborar com vocês. Aonde que o senhor vai celebrar o tríduo? Desculpa, Padre Guido. Localidade chamada de Sangão, na periferia de Criciúma, Santa Catarina. Santa Catarina, tá certo. A partir de amanhã à noite, se Deus quiser, já estaremos lá, né? Para todos vocês, prezados amigos, telespectadores, meu abraço. Nos encontraremos ainda antes da Páscoa, sexta-feira, às 10 horas da manhã. Recebam todos, como sempre, a bênção sacerdotal, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Tá certo, Padre Guido. Olha, lembrando, acesse o site da Rede Século XXI e não deixe de acessar rs21.com.br, por 2 motivos. Primeiro, que lá no site da Rede Século XXI, se você clicar em programas, depois achar o programa Eclésia, você pode assistir todos os nossos programas, né? Muitos assuntos relacionados à Nossa Senhora, vida dos santos. A gente já fez assuntos de pormenores da liturgia, história da igreja, olha, tanta coisa. Você vai encontrar os nossos vídeos disponíveis lá no site da Rede Século XXI, tá bom? Agora, o outro motivo importante, como eu já falei durante o programa, acesse o site da Rede Século21.com.br, esse endereço está no seu vídeo, /EAD, de ensino à distância, para ter acesso ao material do Frei Raniero Cantalamessa, que eu estava dizendo durante o programa, fez um conteúdo exclusivo para o EAD da Século XXI. O ensino à distância aqui da Rede Século XXI, esse material está disponível gratuitamente no nosso portal, inclusive é um material para a Semana Santa. Não deixe, então, de você participar desse momento, entrando mesmo de cabeça nesse conteúdo e divulgando também para todo mundo, para os seus amigos. Tá bom, gente? Uma boa Páscoa para todo mundo. A gente se encontra na Sexta-feira Santa, ainda antes da Páscoa, mas uma boa Semana Santa. Até lá. Tchau, tchau.